Por falar em medo, assim, até a produção preparou um trecho de uma palestra que fala sobre o assunto. Sim. Vamos assistir, porque de repente pode esclarecer algumas coisas que nós temos falado. Ok. Quando você tem coragem, você elimina completamente os seus medos. Quando você tem coragem, você desfoca do problema e foca 100% na solução. Quando você tem coragem, você entende que o seu foco deve estar pautado em algo que traga a resposta. Só que muitas vezes, ao decorrer do tempo, há um esfriamento da coragem. E quando há um esfriamento da coragem, é porque algo está focado na direção errada. É porque muitas vezes a pessoa está lutando com as próprias mãos. E a coragem, ela passa a ter uma força muito maior quando você foca a coragem em Deus. Quando você está desfocado, muitas coisas massacram a tua mente de tal modo que você foca no problema e não na solução. Mas por que muitas vezes isso acontece? Porque ocorre muitas vezes um esgotamento. E eu falo 300 vezes sobre esgotamento, sobre o renovo. E muitas coisas ocorrem para que a gente desfoque e passe a não confiar mais no outro. Só que quando a gente volta e coloca as coisas no eixo, e dentro do eixo você coloca Deus, você volta a retomar tudo. E com muito mais intensidade. Então tudo aquilo que pode ter acontecido ao contrário, para que a gente não pudesse confiar um no outro, vai cair hoje, porque a partir de hoje a gente vai ter que confiar mais ainda um no outro. Vai cair hoje. Tem que cair, né? O medo tem que... Eu acredito que o medo não tem que cair, o medo tem que sair. Normalmente ele se aloja nas emoções, ele está no interior e ele precisa sair. Ele precisa ser colocado para fora. A pessoa consegue identificar o medo ou ela não percebe? É o outro que mostra que ela sofre esse processo? Quando trabalhamos com ministrações, a gente percebe que algumas pessoas, ou uma boa parte delas, não conseguem identificar o seu próprio medo e tem dificuldades maiores ainda de identificar a possível causa. Eu até concordo em parte com aquilo que ele falou, com a imagem que vocês trouxeram, porque quando ele diz que a pessoa tem que focar, tem que haver um foco. Mas muitas vezes a pessoa está focada em algo e aí um gatilho interior dispara sem que ela queira. É inconsciente. E para ela. Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser uma palavra de alguém, uma crítica de alguém que vai mexer justamente na história que ela traz e que quase ninguém sabe, que ela guarda e que tem consequências. A gente faz uma diferença entre, e aí é porque eu discordo dele, a gente pensa que o medo, o contrário do medo, o antagônico ao medo é a ausência dele. Não a coragem. Não a coragem. A coragem é um pouco além. A ausência do medo, você vai encontrá-la, por exemplo, em alguns traficantes, bandidos. Sim. São completamente sem medo. Não é nem destemidos, eles não têm um limite, não tem aquela... O pastor Danduque disse algo que me despertou algum tempo atrás, quando ele diz que ele não tinha medo de ir à Cortina de Ferro, voltar a um país, estar no país afegão, porque ele não tinha nada a perder. Quando você pega um traficante, por exemplo, ou uma pessoa que vive na marginalidade, muitas vezes ele não tem mais nada a perder. Aquilo para ele é natural. Então, se torna um processo assim, eu não tenho nada a perder, eu não tenho medo. Agora, a coragem, ela vai além. Ela precisa de uma motivação para ela ser despertada. A gente diria que a coragem é quando você tem uma causa maior do que você mesmo e você está disposto até a perder a própria vida por amor a essa causa, em decorrência dessa causa. É algo que produz uma paixão, uma visão tão clara que você vive em função daquilo. Você rompe muda, barreiras. Você rompe.
É o missionário sair que do vai... medo É o- pode até ser fácil. Se tornar alguém corajoso, eu acho um pouco mais complexo. É o missionário que vai para um lugar onde ele pode correr risco De morte, por exemplo. mas pela causa do evangelho. Exato. Ele perde, ele não tem a vida dele como preciosa, então ele perdeu o medo. Até aí tudo bem, mas sair do seu lugar de conforto e ir para um lugar onde você vai se expor, aí é um pouco além. Diferente. Você tem que ter motivação. Aí. E o medo de avião, pastor Jefferson? Tem muita gente que tem medo de avião, né? Eu tinha. Eu tinha vários medos com os quais eu convivi muitos anos. Medo do escuro, mesmo depois de casada. Eu esperava a minha esposa chegar do trabalho para entrar em casa. Eu ficava na calçada esperando ela chegar. Era terrível. Sua esposa não compreendia isso. Eu tinha que provavelmente. dormir com a luz do corredor ligada, tinha que estar um ponto de iluminação. Eu viajava, dormia em hotel com a luz ligada. E isso aos 27, 28, 30 anos de idade. Medo de avião era algo que, assim, era pavor para mim. Quando eu fui pela primeira vez fazer uma viagem de avião, eu passei mal uma semana, inclusive com reações físicas. Me deu Dor de um barriga. desarranjo completo. Eu tive que ser tratado primeiro para poder fazer essa viagem. Medo de água, medo de nadar. Eu nunca aprendi a nadar, porque era um medo de água. Só há poucos anos atrás, eu passei por um processo de ministração onde a minha mente havia um bloqueio e eu não me lembrava de uma experiência da infância, provavelmente uma das lembranças mais antigas que eu consigo ter, em que eu estava com um grupo de coleguinhas e a gente estava nadando, estava se banhando, na realidade, uma espécie de piscina, e eu bati a cabeça no fundo. E aí eu engoli água. Como isso trouxe um bloqueio, passou-se muito tempo sem que eu tivesse completa noção por que eu tinha tanto medo de água. Essa imagem você nunca lembrava dela, mas você Não tinha me medo lembrava. de água. Estava bloqueado na minha mente, eu não conseguia trazê-la à tona. Ela só veio alguns anos atrás, eu me lembrei nitidamente das crianças, do acontecido, e eu ficava pensando como isso ficou tanto tempo guardado, inclusive inacessível, ficou inconsciente. Meu pai. Olha, tem muito assunto, tem muita coisa para falar. Com certeza. Temos muitos temas, muitas dicas, muitas ministrações, tem muito para se ensinar sobre isso. Com certeza. Mas eu queria até que você deixasse, mais uma vez, né? Eu sei que hoje existe uma demanda muito grande, mas você atende juntamente com o pastor Rogério e com o pastor Guerra, no Ministério Clínica da Alma, Sim, e estou lá retornando. acontecem essas ministrações. E muitas pessoas são livres ali. Com certeza. Correto? Então eu queria, para a gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem assim, direta para essas pessoas que enfrentam medo, como você enfrentou, porque o que traz credibilidade, Jefferson, não é o fato de você somente ministrar, mas é a própria ação de Deus na sua história te libertando de muitos medos. E hoje você consegue sentir ou saber o que o outro sente. Então não é aquelas coisas, não é irreal. Então eu queria que você deixasse uma mensagem, pode falar para essa câmera aqui, e deixar uma mensagem para a pessoa que está em casa. E aí eu já te agradeço pela participação, muito obrigado, espero que tenha... Eu acredito que foi enriquecedor, não só para nós aqui da televisão, mas como para quem assiste também. Ok. Bom, o que a gente tem para falar é que o que dava autoridade a Cristo, segundo a palavra, é Ele ter passado por processos semelhantes a nós e ter sido vencedor nesse processo. Quando a gente ensina aquilo pelo qual a gente passou e de algum modo a gente superou, e principalmente, a gente não superou sozinho, a gente achou pessoas que nos ajudaram. Esse é o convite da Clínica da Alma, esse é o convite que nós pastores fazemos. Você precisa de ajuda, nos procure. Procure alguém em quem você tenha confiança para poder abrir o seu coração, porque podemos te ajudar a encontrar a razão de uma síndrome de pânico, de um medo de escuro, de um medo de casar, de um medo de se dar bem na vida, de um medo de fracassar. E aí podemos, quem sabe,
te ajudando, levar você a sair desse aprisionamento no qual você se encontra. E a gente percebe que a maioria das pessoas que se tornam aprisionadas pelo medo, normalmente estão em casa. Têm dificuldade de sair para a rua. Sabe, Charles, o lugar de maior deleite, prazer é a casa, e ela pode se tornar exatamente a maior prisão nossa quando nós nos reservamos esse direito. Não quero ninguém aqui. Você fica, inclusive, mais inacessível. Porque no momento desse aí, o que vai acontecer? Você tem a chave, você não permite que alguém entre e te ajude, acesse o seu coração, sua mente, que esteja do seu lado. Aí vamos precisar que você vença pelo menos uma barreira. Sair de casa. Sair de casa. Vá para algum lugar onde alguém possa te ajudar. Ou, no mínimo, traga alguém para perto de você, de onde você está, para poder te ajudar. Jefferson, muito obrigado, pastor, por tudo isso que Deus tem feito na sua vida. E você tem conseguido repartir isso com outros. É assim que Deus faz, né? É verdade. Obrigado. Para você de casa, o melhor lugar para você quebrar essa barreira do medo, eu acredito, seja a igreja. Saia de casa. No nosso caso, eu vou te convidar para vir à nossa igreja, a Igreja Batista da Lagoinha. Venha para a igreja, para um lugar onde você vai encontrar reforço e uma mão amiga que vai te segurar e vai te dizer: "Sê forte e corajoso, não temas, porque Deus está com você."